Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma palestra do ICAEPS. Vamos dar início, então, eu acredito que o pessoal ainda está entrando, mas vocês podem colocar o nome completo e a empresa ali no chat. Também ali no chat já tem as nossas redes sociais, o nosso chat do WhatsApp, tudo para vocês participarem também. Então, vou me apresentar. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Mirelle, faço parte desse time incrível do ICAEPS e vou estar com vocês na plataforma aqui até o final dessa palestra. Hoje com uma convidada muito especial, que eu tenho a honra de recebê-la pela primeira vez aqui no ICAEPS, junto ao nosso instituto, a doutora Carla, psicóloga, doutora em saúde coletiva da UFSC. É um prazer recebê-la aqui conosco, a gente vai ter esse bate-papo, mas quero agradecer muito a sua presença, o seu aceite a essa palestra. E então, essa palestra também está sendo gravada, vai ficar aberto depois para vocês compartilharem também. E acredito que agora a nossa palestrante do dia vai nos direcionar também as questões de perguntas. Vocês fiquem bem à vontade e eu desejo a todos uma ótima palestra e uma ótima tarde a todos. Por favor, com a palavra, Carla. Ok, obrigada, Mirelle, obrigada pelo convite também. É sempre uma honra, né, assim, receber esses convites e poder compartilhar um pouco o conhecimento, e muito mais do que compartilhar, é também nos estimular a estudar, não é? Porque, assim, às vezes a gente quer pensar, quer estudar um pouco sobre isso, dar uma olhadinha mais, e acaba protelando pela rotina do dia a dia. E nesse mês de novembro, e devido à proposta do Novembro Azul, me propus também olhar para os homens em geral, né, para esse gênero, para o homem, e começo conversando com vocês, assim, o título, né, que a Mirelle me pediu um briefing, né, eu adoro essas palavras em inglês aí que a gente tem que traduzir para ver o que é, né, tipo assim, briefing, né, enfim. Mas o inglês abrasileirado que é da nossa cultura, do nosso hábito, enfim. Eu fiquei pensando, eu tentei, né, dentro da minha perspectiva feminina, fazer um título que tentasse atrair os homens, né? Então, assim, homem inteligente, saudável e próspero, para instigar mesmo, né? Não sei, estou vendo 2 homens só aqui, não, 3, Eduardo, Haroldo, e tem um que tenta como instituto, não sei o nome, né? Enfim, que está ali. E meninas, pelo que É o eu nosso enxergo. presidente. Muito bem. Uma Sejam observação, todos. nosso presidente do ICAEPS, o senhor Evandro, está participando Evandro, aqui. então. Todos bem-vindos, as meninas também, né? Porque nesse universo masculino, nós, como mulheres, também compartilhamos da mesma sociedade, né? Pode passar para mim, Mirelle, por gentileza. Então, eu trouxe para a gente começar um momento de reflexão, né? Homem inteligente, saudável e próspero. E aí eu botei aquela foto ali do lado, né? Enfim, o que passa aquela imagem da foto, né? Um carro importado, um relógio provavelmente muito caro. Aliás, acho que tudo na cena ali é muito caro, né? E assim, a imagem eu fiz propositadamente porque eu entendo, e aí vou falar de novo da minha perspectiva feminina, tá? Os meninos me ajudem a trazer um pouco essa perspectiva masculina desse universo, mas pelo que eu tenho visto e pelo que eu vejo com os pacientes e pela trajetória como psicóloga e profissional, está muito vinculado a esse homem próspero, esse homem inteligente, esse homem de sucesso, vamos dizer, essa imagem, né? Em geral, é o homem que tem o carro, que está bem vestido, que tem grana, que tem dinheiro, que tem relógio, que tem, né? Porque a nossa sociedade ainda, tanto no universo feminino quanto masculino, ela é muito pautada na questão material.
E aí eu faço a pergunta, não só para os meninos, mas para as meninas que também estão aqui assistindo, qual é o significado de ser esse homem inteligente, esse homem saudável, esse homem próspero? Né? O quanto cada palavra dessas, inteligência, saúde e prosperidade, ela bate em vocês enquanto significado do que ela pode ser. Tá? Se vocês quiserem me interromper, perguntar, conversar, fiquem super à vontade, né? Se tiverem alguma dúvida, alguma questão, podem botar no chat, se ficar mais tranquilo, conversar aqui. Passa para mim, Mirelle, por gentileza. Então, eu procurei, então, as 3 questões, né, do título, trazendo o que é inteligência. Né? É a faculdade de conhecer, compreender, aprender, a capacidade de compreender e resolver novos problemas e conflitos e de adaptar-se a novas questões, novas situações. Né? Então, a inteligência ela é muito mais ampla do que, num primeiro momento, a gente possa pensar como uma questão da educação formal, de que tu tem, por exemplo, uma faculdade, um estudo. A inteligência ela é mais ampla, muito mais ampla que essa questão, mas sim a capacidade que a gente tem diante do cotidiano da vida de resolver as questões, dos problemas, dos desafios, porque a vida ela tem essas inconstâncias, esses movimentos, esses desafios. E vou pular saúde, né, vou para o próspero, né, que significa feliz, ditoso, bem-sucedido, afortunado, né, que vem do conceito da prosperidade, do que está interrelacionado à riqueza. Né? E aí eu fiquei pensando muito na questão do que, de novo, né, a questão do material, do próspero, da prosperidade, está vinculada a um poder aquisitivo, a esse papel desse homem também, como muitas vezes provedor, o que traz o sustento, o que resolve a questão financeira da casa, né, da vida, da família, rimo de família, como a gente diz. E aí eu queria trazer um pouco essa reflexão, porque a inteligência é a capacidade da gente lidar com essas dificuldades, segundo o dicionário, né, de resolver problemas e dificuldades, e aí de todas as ordens, né? E assim, a prosperidade, ela está necessariamente vinculada à questão da riqueza. Que riqueza é essa que a gente tá falando, né? Uma riqueza só material, mas também eu acredito que seja uma riqueza também de paz, de estado de espírito, de tranquilidade, de outras formas de riqueza que não só essa financeira, material. E aí eu volto para o saudável. O que é saúde para vocês? Porque para a gente entender o saudável, a gente tem que entender como é que a gente entende para cada um de nós a saúde. Não é? Se o meu conceito de saúde parte da perspectiva de que a saúde é a ausência de doença, eu não estando doente, eu estou saudável. Não é? Se parte de um conceito ampliado, como a Organização Mundial da Saúde, completo bem-estar físico, social, emocional, enfim, que eu pessoalmente, e algumas críticas também trazem, é um conceito utópico, porque é muito difícil esse bem-estar completo, físico, social, né, pontinhos aí que a organização traz. E eu gosto muito do conceito que o Kang Lien traz, que a saúde é a capacidade que a gente tem de lidar com as adversidades. Nosso corpo físico, vamos pensar aí na saúde física necessariamente, ele sempre vai trabalhar na perspectiva que a nossa máquina física funcione. Então, se tiver um problema em algum órgão, todo o nosso corpo vai trabalhar, vai deslocar energia, sangue, enfim, para compensar a falha em uma parte da nossa máquina, no fígado, no coração, enfim, para dar conta, para manter a máquina humana funcionando.
Só que isso desgasta a máquina, vamos pensar como se fôssemos um carro, né? Uma peça estragada vai levando a uma série de consequências que geram a parada total do carro. Da mesma forma, o corpo também tem isso, não é? Então, se nós temos a inteligência que nos dá a possibilidade de resolver problemas e uma saúde que trabalha na direção de nos manter vivos, que homem saudável, e aí falo homens, mulheres, né, que saudável é esse, a capacidade que nós temos que ter, que o nosso corpo, nossa mente tem para lidar com as adversidades de forma inteligente, mas também com uma potência emocional, física também, para poder enfrentar as adversidades que a vida traz. Pode passar, tá tudo bem, gente, está entendendo, né, a lógica, qualquer coisa, vão. Então, eu trago, e aí outra coisa interessante, que é uma questão que eu me fiz, né, que eu tenho feito recorrentemente, qual é o papel do homem hoje? Né? Se os meninos puderem aí compartilhar no chat o que eles acham que é o papel, né, o que eles entendem como o papel deles hoje na sociedade. E uma coisa que eu achei bem interessante é que quando eu botei no Google, né, para pesquisar qual o papel do homem, a maioria das respostas que o Google me trouxe foi o papel do homem na família. O homem na família. Aí eu fiquei pensando assim, bom, mas o homem só tem um papel na família? Ou é só na família que se estuda o papel do homem? Ou é só na família que ele tem uma representação? Porque foi a resposta aqui, fazendo uma análise do que o Google me deu. Porque a mesma frase que eu coloquei aqui para vocês, que vocês estão vendo no slide, foi a frase que eu botei no Google, qual o papel do homem hoje? E muitas referências à família. Mas, assim, o homem, como mulheres, né, ser humano, ele vem de uma família, ele faz parte de uma família, mas ele não é só a família, ele não tem um papel, né, esqueci o nome do presidente, Evandro, né, até fez assim, quando diz assim, não é só família, né, Evandro? Não é, né? E aí tem um movimento da ONU que a atriz Emma Watson é a embaixadora, que se chama He for She, né? É ele por elas, né? E ela traz no discurso dela de abertura dessa campanha, ela traz, eu peguei um trecho aqui, que ela diz assim, nós não falamos frequentemente sobre os homens estarem aprisionados em estereótipos de gênero, mas eu posso ver que eles estão. E quando eles estiverem livres, as coisas irão mudar para as mulheres como consequência natural. E eu acho que é muito importante a gente parar para fazer essa reflexão de que estereótipo é esse que a sociedade traz para nós enquanto homem. E aí a reflexão aqui cabe tanto para as mulheres quanto para os homens. Qual é o estereótipo? Fala, Evandro. Tu falou que poderia perguntar, né? Até para a gente interagir. Mas eu quero entender um pouquinho na tua concepção, isso que tu está trazendo para a gente, essa reflexão. O que seria ser homem livre nessa concepção? Então, eu comecei a olhar alguns conceitos e me deparei, na verdade, sobre, eu não sei se vocês já ouviram falar da masculinidade tóxica, esse termo. E aí, eu até postei no meu Instagram uma breve explicação do que seria essa masculinidade tóxica, mas é essa masculinidade onde o homem está associado a condutas de violência, a esse papel de provedor, esse lugar onde o homem não chora, o homem não adoece, né? Enfim, deste lugar de um estereótipo deste homem que não tem sentimento, que só sabe resolver as coisas a partir da violência, entre outras coisas, não é, Evandro? E é esse o estereótipo que eu, pelo menos, de alguma forma, cresci, né?
visualizo e acho que, como mulher, percebo que muitas vezes, porque, vamos dizer assim, é como se é um machismo, né? Esse contexto machista que a gente vive. E nós, mulheres, também estamos inseridas nesse contexto machista, e nós também cobramos do homem, muitas vezes, posturas machistas, não é? Então, eu acho que a reflexão que eu tenho feito nesse mês de novembro é nesse sentido, de olhar para o homem livre, para o homem que pode ser sensível, para o homem que, se quiser ser sensível, ele pode. Que sim, o homem tem uma carga de violência, vamos dizer, maior que a mulher, não vamos dizer que não, mas que essa violência, essa agressividade, ela pode ser canalizada de forma saudável, de uma forma que impulsione ele para frente, para crescer, para se desenvolver como um impulsionador mesmo. Porque tudo que nós temos enquanto ser humano bem canalizado funciona a nosso favor. Se a gente pensar, por exemplo, no medo, o medo ele tem uma função de nos preservar, de nos manter atento, de nos manter ligados. Eu não vou sair em determinado horário, eu não vou fazer tal situação, porque eu posso correr um risco de um acidente, de uma violência, de uma situação. Da mesma forma, esse lado mais agressivo do homem também pode ser bem canalizado. Então, dentro desse estereótipo que eu estou falando, não sei se ficou claro para você e para os demais, né? E também não sei se vocês concordam, eu tenho estudado isso e tenho olhado isso, né? E o que eu tenho visto é essa realidade. E que pena que não tem mais homens aqui para conversar conosco sobre isso. Porque é vocês que vivem isso na pele, às vezes nem se dando conta que vivem isso na pele, né? Que passam por essa dificuldade. De homens que não gostam de futebol, mas que quando crianças são obrigados a jogar futebol porque todos os amigos jogam futebol e só gostam de futebol. Se ele gosta de outra coisa, ele acaba sendo marginalizado, de meninos, né? Falando de meninos. Um menino que gosta de balé, ele é marginalizado porque ele é menininha. Esse tipo de estereótipo que eu estou falando aqui, trazendo. Né? E essa liberdade é de vocês serem o que vocês quiserem ser. Desde que vocês respeitem, né, qualquer outro ser humano, como outros homens e outras mulheres. E o problema é que isso aqui, esse contexto, esse estereótipo, ele tem consequências bem pesadas para a sociedade e principalmente para os homens. Pode passar, Marielle, por gentileza. E aí aqui eu trago algumas palavras que né, como eu estava falando antes, que são associados geralmente ao gênero feminino e masculino, né? A violência, a competitividade, a agressividade. E a mulher ao feminino, a questão da solidariedade, a generosidade, companheirismo, compaixão, cuidado. E há estudos que falam que tanto homens quanto mulheres gostariam de viver numa sociedade mais solidária, numa sociedade mais generosa. Né? Mas o quanto às vezes os homens, né, principalmente os homens, o estudo que eu olhei, os homens nas Américas, carregam esse machismo, essa violência, essa agressividade na sua trajetória. Né? E o quanto se a gente parar para refletir, por exemplo, tu dizer para um menino que homem não chora, quanto isso gera uma dificuldade desse menino e futuro homem a lidar com as suas emoções. Porque isso não é autorizado ao homem, isso é autorizado ao feminino. Acolher um amigo que está em dificuldade não é autorizado ao homem, é mais autorizado à mulher, é mais comum, é mais natural para a mulher fazer isso, e os meninos não podem. Por que não podem? Então, para a gente pensar um pouco e refletir nessas questões do como se vê o masculino e o feminino. Pode passar. E aí, como eu falei, né, quais são as consequências desses estereótipos, desse estereótipo, melhor dizendo, de masculinidade?
né? Como eu já falei, a dificuldade, uma imaturidade emocional para lidar com frustração, para lidar com, muitas vezes, com términos de relacionamento, com situações que são adversas ao que esse sujeito se vê, não é? Pode passar? Eu acho que eu trago mais algumas informações. E além disso, assim, indo para a saúde, para a gente também não perder um pouco esse foco, né? Eu achei um folder muito interessante do Ministério da Saúde que trazem esses dados da morbimortalidade masculina no Brasil. Eu acho que ele é de 2012 ou 2014. E aí ele traz assim, fique sabendo que 70% das internações por lesões, envenenamento e algumas outras consequências de causas externas são em homens. 68% das mulheres de 20 a 59 anos são em homens. A cada 5 pessoas que morrem entre 20 e 30 anos, 4 são homens. Então, a gente tem que parar para pensar um pouco nessa questão de como os homens estão vivendo suas vidas. Porque, assim, de 5, 4 são homens que morrem, né? E quais são essas causas externas? São acidentes de trânsito, acidentes de trabalho, situações de violência, e aí brigas de bar, brigas, enfim, que levam os homens se expõem mais a riscos do que as mulheres, né? Até muitas vezes para provar a própria masculinidade, né? A hombridade, e acabam se envolvendo em situações mais arriscadas do que as mulheres. Pode passar. E aí, aqui traz um dado, né, de quais são as principais causas de adoecimento da população masculina. E aí são as lesões, envenenamento e algumas outras consequências de causas externas, né? Os acidentes de trabalho, muitas vezes os homens são mais resistentes a usar os EPIs, os equipamentos de proteção, por exemplo, não é? São, às vezes, mais autoconfiantes na direção e acabam provocando ou sofrendo mais acidentes. E aí, na sequência, a gente tem as doenças do aparelho digestivo, circulatório, doenças infecciosas e parasitárias e doenças do aparelho respiratório, né? Então, temos também a questão do câncer de próstata, que é o carro-chefe aí do Novembro Azul, mas, de fato, o que mais gera adoecimento e morte são esses fatores, né? São essas doenças e essas condições. Pode passar, por gentileza. E aí, acho que ficou 2 vezes a mesma coisa. Pode passar. Eu acho que tinha um outro dado de mortalidade que eu acabei não trazendo, mas, assim, acabam... Ele desconfigurou quando eu te mandei, né? Agora que eu estou vendo. Então, aí alguns dados que é interessante a gente pensar. A expectativa dos homens na região das Américas é 5,8 anos menor que o número das mulheres. Então, os homens também, por morrerem mais cedo, eles acabam se expondo e vivem mais, as mulheres vivem mais, a expectativa de vida das mulheres é maior. E outro dado, que embora haja mais meninos no mundo, nascem mais meninos do que meninas, né? Então, a cada 105 meninos para cada 100 meninas nascem. Esse número começa a se inverter entre as idades de 30 e 40 anos. E às 80, na faixa dos 80 anos, há 190 mulheres para cada 100 homens. Então, vejam o impacto para o homem, para a sociedade, para os homens, que acabam morrendo mais cedo, né, tendo uma longevidade menor. Vocês sabiam disso? Tu sabia? Eu não te ouvi, Mirelle, mas eu acho que tu disse eu sabia. Na verdade, eu imaginava, já tinha lido a respeito disso também.
Sim. São dados bem importantes. Então, tem um impacto, essa questão dessa forma da masculinidade, ela traz essas consequências, né? O Haroldo também imaginava também, né? Tá colocando. Pode passar, por favor. Então, por que os homens adoecem e morrem mais do que as mulheres? Não é? Então, os homens têm mais medo de descobrir as doenças. Eles geralmente não seguem os tratamentos recomendados. Às vezes começam e não terminam, ou não fazem o tratamento. Acham que nunca vão adoecer. Né? Aí a síndrome do super-homem, nada me acontece. Não é? Não procuram os serviços de saúde. É mais difícil o homem procurar. Há situações de violência, como eu já comentei, não é? E aí aqui as situações de violência, para além dos homicídios, também tem o suicídio. Apesar de mais mulheres tentar o suicídio, numericamente falando, os homens são mais assertivos, vamos dizer, em concluir o ato, né? Porque as formas que o homem escolhe, elas são mais violentas e acabam levando à morte do sujeito. Então, é uma outra questão também que a gente tem que pensar. Pode passar, né, por favor. Em geral, os homens não cuidam da alimentação, são mais suscetíveis às doenças, às DSTs e às AIDS, pelo não uso dos preservativos, por não se cuidar, né? Mais expostos a acidentes de trânsito e trabalho, não praticam atividade física e têm por hábito o uso do álcool e outras drogas com mais frequência que as mulheres, né? Evandro, eu estou curiosa para saber o que passa na tua cabeça, que eu só vejo tu rindo aí. A atividade física, eu vou te falar que, olha, eu estou para começar faz alguns meses, e a minha médica me deu ultimato até março. Se eu não fizer nada até março, ela vai ter que tomar outras medidas. Então, estás esperando o quê? Vergonha na cara. Ele está terminando, para terminar a palestra, ele já vai se inscrever. Acho que sim, mas uma dica, Evandro, é assim, você marcar um dia. Não é assim na próxima segunda. É dia 20 de novembro de 2021, dia 19 de novembro de 2021, porque daí é aquele compromisso. E atividade física é um desafio para quando a gente não tem o hábito. Depois que tu cria o hábito, tu não consegue mais parar, né? Porque te faz muito bem para o corpo. Né? E essas questões que, né, da alimentação, atividade física e o uso de álcool e outras drogas, elas geram, né, se a gente lembrar, se a gente voltar lá no início, quais são as doenças que os homens mais morrem? Coração, respiratório, né, infecções respiratórias, que são bem consequências, melhor dizendo, dessa falta de cuidado, não é? E aí, associado a essa falta de cuidado, a não procura ao serviço, o homem só vai se deparar com o problema quando estiver infartando ou quando tiver com uma insuficiência, aí a situação é bem mais grave. Eu sempre digo assim que o espaço entre saúde e a doença, a trajetória para você chegar num nível de doença, para voltar à saúde, é o mesmo percurso. Então, quanto mais tempo você demora para buscar ajuda, tratamento, auxílio, mais tempo você demora para recuperar. E muitas vezes não recupera 100%. Se existe uma situação de um AVC, né, de um acidente vascular cerebral, ele pode ter sequelas que, por mais que você faça tudo, ele não vai gerar, você não vai conseguir recuperar 100% dos seus movimentos ou das sequelas que o próprio AVC. Então, é um cuidado
para conosco mesmo, né? Que a gente tem que ter, tanto homens quanto mulheres, mas aqui estamos falando dos homens em específico, não é? Pode passar. E aí, acho que é importante a gente parar também, pena que ficou bem, depois eu posso te mandar, se tu quiser, Mirelle, em PDF, que daí não está tão desconfigurado. Quem sofre com essa masculinidade estereotipada, né? Porque eu acho que é algo que os homens também não param para refletir. Quem sofre com tudo isso, não é? Então, as mulheres e as crianças na forma da violência que elas experienciam, né? Essa violência que gera, e a gente vê um aumento do feminicídio toda hora na notícia, dessa dificuldade, talvez, desses homens de lidar com o término dos relacionamentos, de não aceitar, de não lidar bem com isso, por talvez não ter um instrumental emocional para poder lidar com a rejeição, que são coisas que a gente precisa refletir. A gente talvez aprendeu pela cultura da nossa família que se resolve as coisas por meio da violência e não pela conversa ou outras formas. Infecções sexualmente transmissíveis, então o homem vai sofrer, a mulher, a companheira, as mulheres com quem esse homem se relaciona e ele mesmo, né, com as infecções. A falta de responsabilidade compartilhada em casa, ou seja, assim, o papel desse homem nessa família, com essa esposa, com esses filhos, com o conjunto da família como um todo, não só a esposa e filhos, mas talvez irmãos, mães, pais, enfim, desse homem. Né? Risco para outros homens, como acidentes, homicídios e outros tipos de violência também. E é para si mesmo, que também sofre se ele provoca um acidente e se machuca da mesma forma, alcoolismo e outros vícios, e o suicídio, como eu trouxe também. E assim, quais são os motivos que podem levar um homem a cometer o suicídio? A gente tem que parar para pensar quem esse homem recorre para lidar com as suas dificuldades, com as suas frustrações, como é que ele lida com isso. É importante a gente parar para refletir como cada um de vocês lida. Às vezes está irritado, está incomodado e acaba estourando com a família, no trabalho, em alguma situação, e a forma, às vezes, aprendida pela maioria é a violência. Então, não estou aqui de forma nenhuma condenando ou apontando o dedo para os homens nesse sentido, estou trazendo a reflexão de que, ao longo da vida, e a sociedade talvez peque por isso, ela talvez tenha ficado com esse débito para com os homens, de dar outros recursos para eles lidarem e enfrentarem a situações adversas, situações frustrantes. E precisamos criar esse instrumental. Nós, mães com filhos meninos, temos que nos darmos contas que podemos fazer a diferença, podemos ensinar para os filhos a diferença. E eu, como mãe, eu tenho uma filha, uma menina também, isso é tão arraigado na nossa sociedade, a gente às vezes vê tão naturalmente que não se dá conta. A minha filha um dia chegou para mim e disse assim: mamãe, a rosa é cor de menina, né? E azul é de menino. Menino não pode usar rosa, né? Não é bem assim, filha. Menino pode usar rosa, pode usar azul, pode usar amarelo, e você também pode usar azul, amarelo, a cor que você quiser. Mas em algum lugar ela escutou esse estereótipo: azul menino, rosa menina. E entre todos os outros estereótipos que, né, e formas de se relacionar nesse universo masculino e feminino que vem a nós e já está tão naturalizado que muitas vezes a gente não se apercebe. Não é? Pode passar. E aí, para encerrar, eu trago essa reflexão que eu acho que é muito bacana. Eu vou ter que olhar aqui porque ela está. Deixa eu olhar aqui, deixa eu dar uma olhadinha no meu aqui, porque aqui ela ficou cortada.
Gandhi, que diz assim: masculinidade consiste não em blefe, bravata ou solidão. Consiste em se atrever a fazer a coisa certa e enfrentar as consequências, quer se trate de um assunto social, político ou outro. Consiste em atos e não em palavras. Então, e Gandhi fez uma revolução na Índia, sem violência, sem arma, sem nada, para se colocar, né? E aí, quando eu li sempre que eu leio essa frase do Gandhi, eu lembro muito naquele trecho que ele fala, ou solidão, os mais velhos aí, da minha idade, talvez para trás, né, vão lembrar dos clássicos de filmes de faroeste, né? Qual era, assim, o grande herói, aquele cara solitário, taciturno. Eu não me lembro de ver os clássicos lá do Clint Eastwood da vida, em que ele tenha ficado no final com a mocinha. Ele sempre ia embora, solitário. Como é que ele resolvia os problemas com violência? Com a cara fechada, poucas palavras. Então, acho que os filmes de faroestes antigos, acho que trazem muito esse exemplo da nossa cultura. Outra coisa que eu lembro também, a propaganda vocês devem lembrar, propaganda do cigarro Marlboro, aqueles homens solitários nos campos, né, que mostrava toda a sua masculinidade, enfrentando a selva, né, a floresta, as adversidades. E isso fica na nossa subjetividade, no nosso consciente, como modelos, tanto para os homens como para as mulheres. Só que se você tem esse perfil e é feliz assim, e não prejudica ninguém, não é violento com ninguém, é uma coisa. E aqueles que não são? E aqueles que querem ser livres para experimentar outras masculinidades, outras formas de serem homens. E eu não estou falando aqui em conotação sexual, de ser homossexual, trans, nada disso. Estou falando de viver a masculinidade de outra forma. Uma masculinidade generosa, participativa, uma masculinidade presente para si e para o outro, uma masculinidade que permita esse homem a se autocuidar, a ter uma periodicidade de ir ao consultar médico, ir a um serviço de saúde para avaliar como está essa saúde. Porque, em geral, o homem vai para o médico. Quando eu trabalhei num convênio de saúde, os homens visitavam os médicos quando tinham que fazer aquele exame periódico de saúde, porque eram obrigados pela empresa a fazer o periódico de saúde. Porque, senão, não iria. Oi? Fui eu que caí? Não, tá tudo normal aqui. Tá tudo... não, para mim deu aqui uma queda total, você se desconectou. Mas, assim, então, pensem no papel de vocês nessa sociedade, pensem no papel de vocês como homem para vocês mesmos. Fala, Evandro. Eu vou ser obrigado a falar porque eu estava aqui, enquanto estava passando o teu conhecimento, eu dei uma viajada aqui em algumas situações por experiência própria, né? Uhum. Eu acredito muito que o homem em si, o ser humano, ele tem que primeiro, para ele estar saudável, para ter esse bem-estar, ele tem que ter um equilíbrio. Né? Ele tem que ter um equilíbrio entre mental, físico e espiritual. Sim. Espiritual aqui não é religião, é acreditar em algo que ele possa superar, que ele possa ser resiliente, enfim. E quando ele parte para um relacionamento, automaticamente já foi feito, Deus fez a coisa muito bem feita, né? Uhum. O homem é razão e a mulher é emoção. Então, se tiver esse equilíbrio, os dois conseguem se harmonizar e conseguem resolver. A questão é que fica muita disputa entre essa razão e essa emoção, essa oscilação muito grande. Né? Eu sempre falei, desde novinho, eu sempre falava que as mulheres
se elas conseguirem dominar essa emoção, elas serem um pouco mais razão, elas dominam. E realmente as mulheres estão dominando. Né? Eu sou formado em administração e fiz MBA em gestão de pessoas. Na minha turma tinha 40 pessoas, das 40 tinha 5 homens. E 35 mulheres. Para lidar hoje, né, com essa pandemia, com essa nova realidade, lidar com pessoas é o nosso desafio. É o nosso maior desafio. Então, como que os homens não estão buscando isso? Como que os homens não estão buscando entender essa relação, né, sobre gestão de pessoas? Então, eu entendo bem essa forma por experiência, né? Essa questão da relação, essa questão do viver saudável e com bem-estar, mas é esse equilíbrio mesmo. Então, em resumo, né, no meu entendimento, na minha viagem que eu fiz aqui, eu sempre faço uma viagem e me reportando a situação um pouquinho mais na frente, né, me colocando na situação. E a gente percebe assim, que nós temos sempre muito a aprender, muito a melhorar, enfim, a mudar nossos conceitos, as nossas crenças limitantes que a gente traz de infância, muita coisa arraigada ainda no nosso ser que ainda precisa ser trabalhado. Mas é importante a gente ter essa consciência e buscar esse melhoramento, né? Porque o homem e a mulher foram feitos para se complementarem mesmo. Não tem outra forma, não tem outro jeito. Então, seria essa a minha opinião. Não, e é importante a tua colocação, porque, assim, é natural, vamos dizer assim, não sei se a palavra seria natural, mas, assim, em termos de gênero, o homem tem características, a mulher tem outras características, e aí ninguém está querendo tirar aqui as características que são do feminino e que são do masculino. Mas, como tu disse, para a mulher o emocional é uma coisa mais natural, para o homem o racional é mais natural, né, mais fácil, mais acessível. Mas isso não quer dizer que a mulher não possa desenvolver um racional, ou até ser mais racional. Às vezes tem mulheres que são mais, naturalmente, enfim, e vice-versa. A grande questão aqui, pelo que eu tenho visto, Evandro e demais, é que, assim, parece que não há uma permissão para o homem visitar o seu lado feminino. Não há uma autorização sua própria ou da sociedade para que o homem faça esse movimento que a mulher faz para o racional, entende? De ser mais, de buscar mais. E parece que o homem não se autoriza ou não se permite, ou a sociedade, de alguma forma, não faz isso. E a gente vê homens, o próprio Gandhi foi um homem, uma hombridade, enfim, mas sensível. Mas ele nunca deixou de ser homem por causa disso, ou de fazer movimentos importantes. E a gente tem artistas também. São minhas gatas brigando, gente, não se assustem aqui do lado. Se vocês ouviram. Ai, meu Deus, desculpa. Então, eu acho que isso que é o importante, né, de vocês poderem olhar, aceitar, porque sim, a mulher está indo atrás do racional, a mulher está buscando, a mulher me parece que busca mais educação, né, busca mais se instruir do que os homens. Não tenho esse dado, isso é empírico meu, assim, mas pelo que eu vejo, e até pela tua própria fala, né, agora, né, de 40, 35 mulheres, só 5 homens, quando nos meus lugares, na psicologia, no mestrado, doutorado também, a maioria eram mulheres, não poucos homens nessa área, professor, e aí, assim, são profissões ditas femininas, vamos dizer, e ditas masculinas, e também é um entrave, se a gente pensar numa engenharia, é masculino, mulher tem dificuldade, não sei, acho que não, tem mulher. Eu acho que o grande, tu falou uma situação que eu não tinha percebido nessa minha analogia agora, que é a forma como a sociedade vê isso, quer dizer, quando tem um homem que é mais sensível a esse tipo de situação, a sociedade já começa a julgar, já começa a ver de outra forma. Então, seria interessante, e aí como feedback, tentar a gente fazer um trabalho de conscientização nesse sentido, de mostrar, dizer a importância, o porquê do homem ter essa sensibilidade, qual é a importância disso para mudar esse contexto, né? Para deixar mais claro, porque esse preconceito, essa questão de diversidade, de raça, de religião, nunca teve tão massacrado no sentido de a gente não poder falar nada
que a sociedade já começa a julgar, já começa a ter esse preconceito antecipado, vamos dizer assim, sem entender muito da situação. Eu até coloquei um dia nas redes sociais que o mundo está muito chato de viver. Está muito chato, a gente não pode falar nada que as pessoas já falam, porque tu está sendo racista, porque tu está sendo preconceituoso, enfim. Essa questão que os profissionais da área, psicologia, enfim, toda essa área que mexe com os sentimentos, que mexe com a emoção, elas poderiam trabalhar de uma forma diferente, não trazer o preconceito, não trazer essa questão aflorada, mas mostrar de que forma que a gente pode trabalhar para que a sociedade comece a mudar todo esse conjunto, essa visão, porque a gente está indo para um rumo muito triste, muito, vamos dizer, degradante mesmo, porque antigamente não se tinha isso, né? Eu convivia com pessoas negras, nasci com pessoas negras, a gente vivia todo mundo junto, fazia brincadeira todo mundo junto, e hoje a gente não pode fazer nada disso, quer dizer, a gente está regredindo, o que está acontecendo, né? Acho que você teve essa oportunidade, mas infelizmente tem algumas outras crianças em algumas outras situações que não tiveram essa oportunidade de viver essa igualdade entre raças, entre, né, gêneros, enfim. E como eu disse no início, não só a questão do masculino, mas o racismo e todos esses outros preconceitos, eles de alguma forma estão arraigados e naturalizados para a gente. Às vezes a gente reproduz sem se dar conta que está reproduzindo. Mas eu concordo contigo. Às vezes, quando tu vai falar com uma pessoa negra, um preto, a gente não sabe, tu fica assim, é preto, é negro. Eu não quero ofender de forma alguma, porque para mim ele é um irmão, ser humano, igual a mim, a única coisa é a cor da pele que é diferente, mas fora isso, da mesma forma, o amarelo, né, que é os asiáticos que a gente chama, mas a gente fica, eu acho que é preocupante nesse aspecto, mas também não desqualificar a luta deles, que também é importante, porque a gente, infelizmente, ainda vê muito isso do racismo e dessa questão da masculinidade, de todos esses estereótipos da sociedade que querem é como se fosse uma forma que querem nos colocar lá dentro e a gente tem que se moldar de qualquer jeito, e a gente fica lá desconfortável, sem saber muito bem como é que escapa disso. E um dos meios, com certeza, é conversar sobre, é falar, é ponderar, é empoderar as pessoas para lidarem com esses conceitos, com esses novos conceitos, com essas novas formas, para que as pessoas se sintam mais seguras e mais livres. E aí é o homem livre, entendeu? Agora vocês entenderam a proposta de que homem livre é esse que eu estou falando, né? Livre para ser o que ele quiser ser, viver da forma que ele quiser. Se a prosperidade dele for morar numa cabana com a família de forma simples, que seja, se seja sendo mais sensível, que seja, não importa a forma, importa que ele se sinta inteiro, que ele se sinta bem e feliz com a forma dele de ser homem. Pode passar, por favor. Então, agradeço vocês aí o tempo, a paciência, aí trouxe aí umas figurinhas dos homens, né? Ali está o meu Instagram, para se vocês quiserem me acompanhar lá também. E agradeço, eu espero que vocês tenham gostado, que eu possa ter esclarecido aí algumas questões e alcançado a proposta que a Mirelle me fez aí de convite. E fico à disposição, pessoal, para conversar mais, para perguntas ou outros momentos também. Tá bom? Muito obrigada. Muito obrigado, Carla, mais uma vez. É um prazer recebê-la, né, e estar participando. A gente sempre aprende, né? A gente compartilhar esse tempo de bate-papo é tão importante porque a gente compartilha ideias e nada mais prazeroso do que a gente aprender, né, nesses debates. E é isso que a gente sempre prioriza como ICAEPS, a trazer esse conhecimento. Muitas vezes, e principalmente que a gente percebe, como tu usaste na tua fala, os homens são mais resistentes, né? Tanto que nós temos uma minoria aqui num Novembro Azul, que é bem importante, mas assim, a gente vai continuar insistindo em todas as pautas
dessa forma, Novembro Azul, Outubro Rosa, quando a gente falar de autismo, de todas as questões que traz cada mês, né? Para que a gente traga esse debate, para que a gente possa conhecer também, né? A gente pode ver esses dados que tu apresentou. Então, assim, é muito gratificante, é muito importante, não somente esse momento aqui, que estamos aqui, a gente estava entre 15 na sala, mas daqui de 15 pessoas que vão replicar esse conhecimento, né? E também que a gente vai ter esse vídeo na internet, liberado, então, e compartilhado. Então, assim, o conhecimento, ele sempre transborda, né? E é excelente esses momentos aqui de debate, quero te agradecer. Foi bem importante para mim, assim, escutar a tua fala em relação a isso, além de a gente trabalhar, né, com o nosso presidente, mas eu sou mãe de 2 meninos, né, esposa, e então, assim, é sempre muito gratificante a gente poder linkar essas questões também na nossa vivência dentro de casa, nas relações profissionais, e poder também estar colaborando, né, com os homens nesse crescimento, nesse desenvolvimento. Muito obrigada. Então, eu quero abrir agora, se alguém tiver alguma pergunta, alguma colocação a fazer, a gente pode abrir aqui, ou então vocês podem ficar, não fiquem tímidos, podem colocar ali no chat também, lembrando que no chat é a presença, então todos aqueles que quiserem também receber o certificado depois, pode botar ali no nosso chat nome completo, empresa. A solicitação é através do nosso e-mail, cursos@icaeps.com.br, mas a gente está aqui no WhatsApp também. Então, vamos abrir, se alguém tiver alguma pergunta, a gente faz, senão a gente já encerra e vamos fazer uma fotinho antes. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Quem quiser liberar a câmera. Aparecer na foto. Carla, só aproveitando também, a Mirelle já agradeceu, mas representando aqui os homens, que são a minoria, mas a grande maioria, né, nesse momento, a grande maioria no sentido de transmitir realmente, levar esse conhecimento para mais homens, né? Sim. Entender esse recado é importante, para a gente, é um trabalho de formiguinha mesmo, cada um fizer a sua parte, cada um tentar mudar essa consciência de algumas pessoas que têm, ou da grande maioria que tem ainda uma visão muito distorcida do negócio, de como deve funcionar, mas é isso aí, é um trabalho, é isso que o ICAEPS busca, é tentar conscientizar, independente de quantidade, a gente vai formando e vai multiplicando esses conhecimentos e essa forma de viver com mais saudável, mais com bem-estar aí, porque a gente já vive um momento delicado, né? Um momento de pressão, um momento, enfim, pressão de todos os lados, mas se a gente tiver esse equilíbrio que eu falei anteriormente, a gente vai tirar de letra, mas a gente precisa ter esse equilíbrio. E para buscar esse equilíbrio, a gente tem que ter essa conscientização, senão não adianta, né? Sim. Tá? Então, muito obrigado. A gente vai ter, com certeza, outras oportunidades. Tá? Seja bem-vinda à família ICAEPS. Se tiveres alguma sugestão de outros temas que a gente possa estar oferecendo aí para os nossos associados, que são contribuintes, que são empresas do setor e os gestores dessas empresas, a gente também está fazendo um trabalho muito forte para a sociedade em si. A gente está trazendo também alguns trabalhos específicos para oferecer para a sociedade, enfim. Sim. E aí, se tu tiver alguma sugestão, pode nos enviar, tá? Muito obrigado. E parabéns aos homens aí que ficaram a nós homens, né, que ficamos até o final aí, né? Haroldo, aí tem, quem mais que está ali? O Haroldo, O Eduardo ali. É só nós 3? Saiu já agora. Já. Saiu o João, já escapou para não sair na foto. Eu vi que ele agradeceu ali no chat. Então, parabéns para nós que ficamos até o final. Para eles também, mas eles não vão ouvir, então vai estar gravado, depois eles também recebem parabéns. Um abraço para todos. Obrigada. Obrigada, uma ótima tarde a todos. Carla, muito obrigada pela parceria. Vou fazer só uma fotinho rapidinho aqui, vamos sorrir. 1, 2, 3. Ó, abriu um. Edu, abre a câmera. Se puder, né, claro. Sim, a Lili também não abriu, e tem mais 3 pessoas ali. 1, 2, ó, o outro já abriu aqui. Vamos lá, Edu. Então, vamos lá, 1, 2, 3 e...
Feito, muito obrigado, viu? Aos mascarados que sorriem com os olhos, né? O cabelo ficou no olho, mas tudo bem. Depois a gente diz. Obrigado, pessoal. Até Obrigada, a próxima, pessoal. Carla. Abraço. Tchau, tchau. Tudo de bom para vocês. Tchau. Obrigada.